encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, voltamos para o nosso debate, segunda-feira, 22 de setembro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, mas estamos ao vivo também no Instagram e Facebook. Você que se liga na Melodia, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, enfim. Estamos crendo que o Senhor com certeza continuará abençoando a todos nós. Bom, deixa eu mandar um alô muito especial a nosso colega, nosso amigo, nosso irmão, pastor Abraão Costa, que se recupera de uma intervenção cirúrgica, mas está tudo bem, né? Já está quase acabando, né, a sua recuperação, e logo logo ele estará conosco aqui no nosso debate, subindo essas escadas, né? Muito forte. Deus abençoe, pastor Abraão. Saudades do nosso amigo e irmão. Muito bem. Conosco na manhã desta segunda-feira, nosso irmão Jorge, pastor. Bom dia, Jorge. Bom dia, meu querido. Bom dia, meus amados pastores. Amém. Bom dia. Isso é bom demais. Conosco também o pastor Valverde Costa. Bom dia, pastor Val. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, pastor José Barbosa, pastor Jorge, o pastor. É um prazer estar com vocês aqui. Um abraço na minha família. Conosco o pastor José Barbosa. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, Lisboa, essa família de Lisboa, você sabe que eu amo essa família, né? Rapaz. Eu amo muito essa família de Lisboa, né? Raimundinho, Paulo Henrique, Carlos é gente nossa, né? Valverde também, por ser conterrâneo, o único defeito que ele tem, já sabe, não vou mencionar, mas eu vou dizer que está muito feliz, empatou com o Flamengo ontem, está numa felicidade tremenda. Não dá alegria, não. Mas, na verdade, te digo que ontem eu estive com pastor Marcelo, lá na Getsemane, pregando lá, povo abençoado, acolhedor, eu e minha esposa, e foi bênção. Que essa semana seja uma semana de vitória para nós, que o debate também possa trazer paz, trazer tranquilidade, que somente o Espírito Santo pode trazer em nossas vidas. É verdade. Muito bem, vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje o pastor Valverde ora apresentando esse debate ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estar nessa mesa aqui, Senhor. E também te pedir que nós sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus para falar aquilo que é concernente ao reino, não como nós queremos, mas como tu queres. As palavras são tuas, Senhor, então nos coloque em nossas bocas para que o povo seja edificado. Amém. Abençoa os ouvintes dessa rádio, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos iniciar aqui no nosso debate. Vamos aqui ao caso comum, aspas. Infelizmente, meu marido é ganancioso. Ele tinha um emprego onde ganhava razoavelmente bem, mas sempre dizia que queria melhorar de vida. Estudou muito, sacrificou inclusive nosso tempo junto para poder conseguir um cargo que ele pudesse ganhar muito mais. Hoje ele realmente ganha bem, só que ainda se diz insatisfeito. Com isso, voltou a estudar e não passamos mais tempo juntos. Até que ponto isso é saudável? Bom, esse negócio de melhorar a vida, melhorar de vida, até que ponto isso
é saudável, é correto? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, Jorge, é o seguinte, é um objetivo, né, de muitos, ou talvez seja da maioria, melhorar de vida, né? É ganhar mais, é ter uma vida mais tranquila, é ter um carro melhor, uma casa melhor, né? É buscar um conforto a mais. Mas até que ponto isso pode ser saudável, pode ser correto, pode fazer bem pra gente? E aí? Meu querido, vamos lá. Eu entendo o seguinte: desejar prosperar, desejar crescer, avançar, desenvolver profissionalmente, não tem nada de errado. Eu acho que a gente deve procurar, inclusive, se desenvolver, se for jovem, procurar cursar uma faculdade, desenvolver. O que não pode é você colocar um preço nesse avanço. Qual é o preço? Você não pode querer crescer, desenvolver, no caso aí que foi mencionado, ao custo da família, ao custo da saúde emocional e espiritual da família. Isso é que não pode. Bom, se está custando a saúde emocional e espiritual da minha família, então esse desejo não é bom. Mas se eu consigo, e eu não vejo problema nenhum, porque conhecemos vários cristãos que conseguem. E se um consegue, logo eu consigo também. Serve como referência. Se eu consigo desenvolver profissionalmente sem sacrificar a minha família, tudo bem. Uns anos atrás, o Diniz, que é dono da rede Pão de Açúcar, tem muitos anos, ele deu uma entrevista em Jô Soares. Ele disse o seguinte, que todo dia cedo ele saía para trabalhar e voltava muito tarde. Quando ele voltava, os filhos estavam dormindo. Um dia ele saiu e precisou voltar do meio do caminho, no meio da estrada, para pegar um documento que ele tinha esquecido. Quando ele volta, tinha um homem, um rapaz, um moço, sentado na sala. E ele se dirigiu àquele moço e disse: o senhor já foi atendido? E o moço virou para ele e disse: hoje, meu pai, o senhor não me conhece? Nossa. Ele contou isso em Jô Soares, Abílio Diniz. Ele disse, ele estava exatamente contando que ele pagou um preço alto, ele não acompanhou os filhos crescendo por conta de trabalho, de prosperidade. Um homem rico, próximo, isso aí não questiona. Então, se custa a minha saúde, a saúde emocional dos meus filhos, a saúde emocional da minha família, e custa a saúde espiritual, então isso não é bom. Eu preciso rever. Tá? Então, eu colocaria aí saúde emocional, saúde espiritual, princípios e valores. Eu não posso abrir mão de princípios e valores por conta de de um avanço profissional, de uma prosperidade, não. Se fere isso aqui, eu acho que eu preciso reavaliar. Ok? Muito bem. Acho que a gente está falando de uma situação moderna, né? A modernidade é assim, as pessoas estão trocando, em sua maioria talvez, o bem-estar por valores que eram assim primícias para a sociedade antiga, mais de um tempo atrás. E hoje você vê as pessoas abrindo mão de várias coisas importantes em troca de um bem-estar financeiro, né? Um conforto material. Pastor Valverde, e aí? Olha, eu coincidentemente estive com um líder sábado em casa, e ele está muito envolvido com o trabalho. É um amigo, eu não vou citar o nome, e ele está muito afastado, inclusive do ministério, com muitos projetos. Afastado assim, né? Não dá uma... Porque fica no sábado, domingo, sempre enrolado com muito trabalho, com muita coisa, ganhando muito dinheiro, né? Eu chamei a atenção a ele dessas coisas, né? Eu falei: olha, meu querido, perca tempo com a sua família, sabe? Não tem dinheiro que pague, a família não tem preço, sabe?
É incalculável o valor, esses valores desse relacionamento com seus filhos e etc. Você pega... Sabe o que você faz agora à tarde? Amanhã, à tarde, você pega a tua família, põe nesse carrão bonito que você está aí e leva lá para a pamonha do Massal, sabe? Vai brincar com as crianças, leva uma bola, vai chutar bola com as crianças, porque é o que você tem, é o que você vai levar para a tua eternidade, é o legado que você vai deixar. É melhor você deixar uma herança, um legado de espiritualidade, comunhão, relacionamento, amor com a família, do que deixar milhões e milhões de valores na terra, porque uma hora alguém, quando você morrer, você não vai levar isso para lugar nenhum, né? O problema é que a gente não percebe que os bens materiais, eles são importantes, nos dá conforto e segurança, mas quando a gente usa isso de forma gananciosa, e aí a gente, de forma individual, de uma forma, e a gente personifica isso para a nossa vida, a gente acaba perdendo o sentido de ser um homem, né? Ser um homem de Deus. A questão mesmo vem pela educação, né? Porque todo mundo, pastores aqui, muitos de nós temos dificuldade de dizer que nossos filhos querem também ser pastores, né? Mas se falar que eles querem ser médicos, etc., todo mundo quer ser. Então a gente ensina nossos filhos, culturalmente falando, a ser pessoas bem-sucedidas financeiramente. E aí as pessoas querem ser bem-sucedidas financeiramente. Eu quero ser um engenheiro, um advogado, um médico, não sei o que e tal. Mas, no fundo, ser um homem de Deus e um bom pai de família, eu acho que é mais importante do que tudo isso, né? Porque a vida na Terra, ela só tem sentido se você amar e ser amado. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a vida na Terra só tem sentido se você viver uma vida e deixar um legado para 1000 gerações. Essa é o que a Bíblia determina até para Abraão, né? Que a gente tem que cuidar mais da nossa família e esquecer muito o que é demais, que sobra. Não que a gente tem que apenas parar de trabalhar e ficar em casa, mas eu acho que a gente tem que saber dosar muito bem aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente só precisa e aquilo que a gente tem em excesso, que não vai levar a gente a nada e vai afastar de tudo que é mais precioso na vida, que é estar na presença de Deus em família. É tão bonito quando a gente está na igreja pregando e a gente vê as famílias entrando. Eu tenho certeza que os pastores amam isso aqui. Maravilha. Que vê uma criança no colo do pai, as crianças toda arrumadinha, a mulher toda feliz, né? E a família toda reunida na igreja. É muito melhor do que você ver uma mãe saindo de um carrão bonitão, né? Uns filhos bem criados, tudo, com muito dinheiro, bem criados, não, com muito dinheiro. E cadê a presença do pai? Ele não pôde vir porque ele está trabalhando. Está trabalhando porque tem que pagar as contas, estão muito altas. Sempre a ganância, né? Ganância nunca leva a nada. Mas um bem mais precioso que nós temos, e a herança maior que nós podemos ter, é a vida eterna. E a glória de Deus, que não tem preço que paga isso. Muito bem. Bom, talvez a dificuldade hoje para muitos pais, para muitas famílias, seja a presença da pessoa, né? E aí tem gente que tenta compensar isso com presentes, né? Não, com presentes. Tal. E aí, às vezes, fica claro que o valor, de fato, seria a presença. Mas aí, pastor Barbosa, muita gente tem justificado o seguinte: não, eu estou lutando pelo futuro deles, dos meus filhos, estou lutando pela faculdade, quero deixar uma herança, e para isso eu tenho que sacrificar a minha presença, o meu tempo com eles, para o trabalho. A pergunta é: vai valer a pena ou não? Veja bem, a vida saudável, melhorar a vida e ter uma vida saudável, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Todo mundo tem essa intenção de melhorar de vida. O pastor Lisboa falou com muita propriedade que é bom que faça uma faculdade ou faça uma profissão, estudem para uma profissão boa, um técnico, alguma coisa assim. Isso é normal. É normal. Ninguém passar, eu vivi para não dar certo, eu vivi para ser pobre, não. Ninguém faz isso, né? Mas é logo, quando a gente chega para o conhecimento bíblico, né? Paulo, ele não poderia dar esse conselho, não precisa estudar, porque ele era estudado. O camarada era bom,
bom mesmo naquilo que ele fazia, e ganhava para fazer aquilo que ele fazia, né, em um alto salário, viu, dos fariseus. E ganhava dos romanos também, porque ele tinha influência nas duas alas. Mas ele fala também que nós devemos contentar com o que tem. Contentar com o que tem. Então, saudável é aquilo que você faz e lhe dá satisfação completa. Né? Não adianta você chegar ao topo e aqueles que estão ao seu redor não sair do primeiro degrau. Tem muitos assim. Ele falou do Abílio Diniz, né? Um grande empresário, mente aberta para empreendimento, mas ele viu que ele fez uma coisa que nenhum outro homem e nenhuma riqueza poderia fazer, que é a presença do Pai e tal. Né? Agora, aqui fala de um homem ganancioso. Aí já muda muito o contexto. Você pode ter aptidão de crescimento sem ser ganancioso. Esse, além de fazer tudo isso, querer crescer, era ganancioso. Então, uma das coisas que pode trazer a ganância é querer tudo que o vizinho tem. Não, o Lisboa comprou aí um carro de 200 mil, e eu só posso comprar de 150. Eu vou atrás, fazer hora extra, fazer um novo empreendimento e vou comprar aquilo ali. Então, quando ele compra aquele carro de 200 mil, outro compra um de 300. Ele vai, o ganancioso, quando ele começa a comparar a sua vida com alguém que está prosperando, ele não vai parar nunca. Ele não vai parar nunca. Então, a pessoa pode crescer com o entendimento que aquele crescimento não lhe vai trazer frustrações e nem vai deixar a família frustrada também. Né? Eu lembro meu pastor Moacir, saudou meu primeiro pastor, né? Ele pegava o cajado sem dó, viu? Sem dó mesmo. Mas era bom, o cara amoroso, mas o cajado era sem dó, né? Tinha um irmão na igreja lá que ele prosperou muito, prosperou e tal. Primeira coisa quando se prospera é se ausentar da igreja, a maioria. Então ele tinha tempo para praia, casa de praia, para cuidar dos animais, e bababá e tal, e sumiu da igreja. Mas era crente, o camarada era crente. Crente. Fazia coisa errada não, a não ser essa ausência dele. Aí o pastor resolveu, com o presbítero, visitá-lo lá na sua fazendinha e tal. Na hora que ele viu o pastor, o cara era crente mesmo. Chegou a chorar de alegria. Pastor da minha casa, rapaz, passou a avisar esse rapaz, um almoço para nós, que não sei o que, uma alegria, porque ele sabia que o homem de Deus estava ali. Aliás, né? E já ouvi alguém dizer, eu não fico muito feliz quando o pastor vai na minha casa, não. Antigamente ficava feliz, a gente mais velho, quando o pastor chegava na porta assim, puxa vida, mesmo estando errado. Dentro alguma coisa na casa, e o pastor vai vir e vai trazer uma ideia de solução. E bate-papo dali, ele mostrou, aí ele começou, trouxe a tristeza dele. Ô pastor, eu já sei que o senhor está sentindo a minha falta, mano. É um problema sério isso. O gado aumentou, galinha aumentou, porcos aumentaram, eu não tenho tempo para quase nada, a não ser cuidar disso aqui. Isso me dá uma tristeza muito grande. O pastor só está ouvindo. Né? Eu queria muito estar na igreja. Tá bom. Aí o pastor bateu papo, não questionou nada. Aí, quando foi mais tarde, estou indo embora, eu posso orar? O senhor jamais iria sair daqui sem orar. Para abençoar a minha vida. Pastor Moacir, pois é, Senhor. O teu servo falou que está triste. Aumentou tanta coisa aqui. Ele está prosperando, não está triste. Ele é verdade. É verdade. Ele falou assim, Senhor, para que o teu servo volte a sorrir, mate um pouquinho do gado, mas
Tá, eu ensinei os meus filhos a dizer, olha, o seu colega vai ter mais que você, outros vai ter menos que você. Né? Tudo que você não tem hoje, se Deus quiser, você vai ter amanhã. A gente morava em Itabuna, quando a gente passava assim, pelas pousadas de ônibus, para dar um tibum lá no mar, né? Aí, quando chegava aquelas pousadas lindas que tem em Léus ali, aí a minha filha pensou, ô pai, que dia que a gente vai numa pousada dessa? A gente fazia tudo na beira da praia, botava a toalha lá e fazia a nossa farofa, jogava a farofa ali e passava o dia tranquilo. Aí a minha esposa disse, olha, eu vou responder, você não tem hoje, mas vai ter amanhã. E aconteceu. A gente ia até para resort depois. Aconteceu. Então o que acontece? Tudo que implica dentro de uma família e ganância vai prejudicar a família. Isso não deve estar se alinhando ao conceito cristão. Agora, o ganancioso, gente, ele não precisa ter. É só ler Bíblia. É só ler a Bíblia e mostra quem teve ganância, o final deles. Mas mostra também quem foi humilde, quem submeteu à vontade de Deus, chegar até governador do Egito. E permanecer no mesmo patamar de equilíbrio. O problema, tem gente que quer conhecer a pessoa, dá poder e dinheiro para ele. Então, às vezes, para algumas pessoas, prosperar é uma queda, porque a síndrome de Satanás é a soberba. E tem gente que fica meio soberbinho quando está com a vida financeira alinhada. E estudar demais, tudo que é demais é ruim. Por isso que o eclesiástico, Salomão, que tinha tanta atividade, chegou à conclusão, por que tudo isso? E começou a ensinar a fazer tudo com tempo determinado no equilíbrio. Ok. 11h34, vamos ao intervalo. Já a gente retorna para esse tema de hoje na segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. O suicídio é um grave problema de saúde pública. A cada hora, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. O assunto ainda é tabu e exige a atenção da sociedade. É por isso que o mês de setembro é dedicado à valorização da vida. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que acontece em todo o país, com o objetivo de alertar a população sobre essa realidade. Prevenir pode salvar vidas. Caso precise de ajuda, Disque 141. Falar sobre o assunto pode ser a melhor solução. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Pode curtir, pode compartilhar, pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo.
comigo, tô dentro. Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia da Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, 11 horas e 38 minutos. Olha só, o tema hoje, gente, é este. Até que ponto querer melhorar de vida é saudável, né? A gente está abordando aqui esse problema, para você que está chegando agora, esse problema de você justificar uma melhora de vida e aí você negociar alguns valores, né? Como tempo de qualidade, né? Com a sua família, a sua presença, né? Porque a presença, né? do pai, né? Da mãe e até dos filhos. Vale ressaltar também que muitos filhos não têm dado presença aos pais, principalmente na idade, né? E aí manda dinheiro, manda presente, mas a presença, né? É algo fundamental que não pode também ser negociada. Jorge, é o seguinte, aqui no caso comum, nós temos aqui um casamento já em crise por conta disso, né? Ela disse que o marido passou a vida toda dizendo que queria melhorar de vida, estudou muito e sacrificou inclusive a família, mas aí a conta chegou, né? E a conta ela vem sendo cobrada aí durante esse tempo todo, né? A fraqueza do casamento, a forma como as relações foram dissolvidas. Aí a gente vai perguntar o seguinte, tem gente confundindo aí ganância com cuidado? Ganância com cuidado. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A pessoa ela faz esse movimento todo porque ela tem uma ganância, mas ela justifica dizendo não, é o cuidado. Cuidar bem da família. Ok, tá. Tem gente dando uma de João sem braço, como se diz, dando uma de besta, mas eles sabem que não é bem assim. Vamos pensar o seguinte, não é pecado possuir bens, é pecado ser possuído pelos bens. Isso é pecado. Não é pecado ter riqueza, é pecado ser dominado pela riqueza. O Barbosa mencionou o seu Pedro Pastor, e isso me dá liberdade para, a gente já citou aqui outras vezes, eu e Valverde, e me dá direito de citar o nosso saudoso pastor Edmar Vaz de Haddad. Gente boa. Meu pastor foi quem me batizou em 1984. Ele dizia o seguinte: o dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Rapaz! Passei ouvindo, e quem foi ovelha dele ouviu isso. De fato, o pai de família, ele pode buscar, como eu disse na primeira fala, pode buscar? Pode. O que ele não pode é sacrificar. O autor aos Hebreus, Barbosa chegou a mencionar alguma coisa, diz o seguinte, Hebreus 13:5: Sejam vossos costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes. Então, a Bíblia ensina sobre contentamento, que é o contrário de avareza. Nós vivemos numa sociedade do consumo. O iPhone 14 já não serve, então eu vou trabalhar para ter o 15 ou para dar o 15 para os meus filhos, e isso implica... E o 17 agora já me deixa ansioso, né? O 17... Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar dobrado, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que fazer isso pelo ter. Eu não estou dizendo, por favor, ouvinte, eu não estou dizendo que ter o iPhone 15, 16, 17, 20, 25 é pecado, não. Não. Ter um carro bom é pecado? Não, não é não. Se torna pecado, assim como a miséria. A miséria também é pecado, desde que meu coração esteja na miséria. Esteja na preguiça, esteja de uma miséria disfarçada de cristianismo. Não é essa a questão. A questão é o consumismo que nós estamos vivendo, a falta de contentamento que nós estamos vivendo. E aí, a bicicleta que eu dei meu filho já não serve. Eu já tenho que pensar em trocar a bicicleta, a moto, o iPhone. Crianças com iPhone 15, eu tenho que pensar em trocar. Então, isso consome a gente. A gente consome, você é consumido, você é obrigado a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, o negócio de forma sem freio, desregrada, e aí você está abrindo mão de valores. Esse é o grande problema. O grande problema é quando eu abro mão de valores, e aí essa família é destruída. É destruída pela ausência do pai, pela ausência do marido, pela ausência da figura paterna. E eu estou gerando uma geração, estou construindo uma geração que valoriza o ter e não o ser. O ter fala mais alto, o ter é mais forte. Ter, possuir. Uma insatisfação absurda. Um desejo por um consumismo absurdo. Eu já sentei, não sei os amados, mas já sentei para pôr em ordem vida financeira de pessoas que chegaram, pai, um consumismo desacelerado. É o ter, porque eu tenho que dar, eu tenho que comprar, Gente, eu posso ter coisas, eu posso ter bens, eu posso ter objetos, posso ter um liquidificador melhor, um micro-ondas melhor, uma casa melhor. Não tem nada de errado, contanto que isso não custe minha vida espiritual, não custe princípios espirituais, não custe que eu vou família, não custe o estado emocional da minha família. Eu vou bater nisso aqui hoje de manhã, porque para mim são valores, são pilares para uma vida saudável. E como é que a gente alimenta? Alguém pode estar se perguntando, olha, como é que eu alimento contentamento? A primeira coisa para me alimentar contentamento é gratidão. Opa! Sabe, ser grato ao que eu tenho. Ser grato ao que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um pão com margarina. Ser grato por isso. Vou trabalhar para amanhã ter um pão com presunto e queijo, ok. Mas ser grato, gratidão gera contentamento. O ingrato, ele vive insatisfeito. Deus abençoa ele, Deus dá, e ele é insatisfeito. E aí a ingratidão leva à reclamação, murmuração, e destrói qualquer pilar. Muito bem, 11h46. Pastor Valverde, neste caso comum aqui, essa esposa, ela viu a vida inteira o marido nessa ganância de ganhar dinheiro e sacrificando o tempo junto. Ela sofreu dano, mas aqui na história não diz que ela tentou pará-lo, enfim, né, frear. E aí você tem um outro problema que nasce agora na discussão, que é o cônjuges que acabam freando, né, o seu parceiro ali, quando percebe esse comportamento. E há aqueles que não freiam, deixa a coisa acontecer, deixa o cônjuge lá e tomar o destino dele, mesmo sofrendo esse dano aqui da ausência, né, que é um deles. E aí, o cônjuge deve frear ou não deve frear?
Eu acho que a questão de frear ou não frear, isso é uma coisa muito pessoal. Porque, assim, quem conhece, esquadrinha e modifica o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Eu acho que o grande mérito de tudo é usar a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus, né? Tem um versículo chave aqui, o capítulo 4 de Filipenses, que diz assim, capítulo 4 de Filipenses, versículo 12. Sei estar abatido, e também sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Por quê? Porque é uma passagem que recorre toda a Bíblia, eu acho que 17 vezes a Bíblia repete, principalmente foi um dos temas da Reforma Protestante, que está em Romanos 1,17, que é o mesmo texto, que fala assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Então a gente pode tudo em Cristo que fortalece. Essa passagem, ela serve de instrução, de orientação para essa pessoa querer, ou minha mulher querer me mudar porque eu sou ganancioso, essas coisas, né? A gente não pode fazer nada que não esteja decorrendo da palavra de Deus, que ele é a verdade absoluta. O primeiro ponto é usar a palavra. O segundo ponto é mostrar que nem tudo que a gente tem de valor patrimonial, de valor que aparece de conforto social ou material, é mais importante do que os valores espirituais, né? A gente às vezes confunde muito isso, né? E isso é um problema, né? Eu lembrei agora aqui de um assunto que aconteceu comigo há cerca de 8 anos, né? Estava um mês de abril, estava sentado com a Mari, uma quarta-feira à noite, a gente numa casa simples, muito humilde. E ela falou bem assim, meu filho, só tem... você não jantou não? Eu falei, não. E agora? Vamos na sua mãe? Eu falei, não. Aí, tem um ovo só na geladeira. Ela falou, opa, faça um banquete. Ela cozinhou o ovo, botou lá uma coisa lá, eu peguei aqueles copos, aquelas taças bonitas que a gente recebe visita e tal. Cortei o ovo, né, e comemorei, brindei, tintim com um refresco que tinha lá. E eu falei, isso aqui vai ser pago. A gente sempre numa alegria incrível, numa simplicidade, numa alegria rindo da nossa situação naquele momento. E eu falei, eu vou pagar isso aqui com juros e correção monetária ainda esse ano. Isso vai completar 1 ano. E aí eu tive que, passou uns 8 meses, tive que ir no Rio para resolver um assunto pessoal de dinheiro. E lá eu recebi uma grana bem favorável. Eu comprei um Cerato, né, na época. E a gente foi para um shopping, o shopping lá ali em Madureira, que é o principal que tem lá, sim. Na descida do Governador Portela. E eu cheguei naquele shopping lá e falei, você escolhe a roupa e o telefone, o que você quiser comprar. E a gente vai jantar por aqui mesmo. E a gente sentou num daqueles lugar bem chique, comemos uma bacalhoada, né? Umas comidas bem caras. Chega do resto. Brindamos, eu falei, isso aqui é para pagar aquele ovo, isso aqui é para pagar aquele ovo, né? Que a gente comeu há 8 meses atrás lá em casa, sabe? Eu paguei com juros e correção monetária. Mas tem que esperar. Porque viver felicidade é essas coisas. Você precisa, às vezes, passar por situações difíceis para você valorizar os momentos de abastado. Um dos grandes erros que o ocidentalismo nos ensina, e esse relativismo, né, principalmente cristão, é não deixar nossos filhos passarem por coisas difíceis na necessidade. Eu acho que o soldado é forjado no furor da batalha. Eu tenho certeza que todos vocês passaram momentos difíceis iguais a mim. E isso não nos fez ser piores, muito pelo contrário, fez nos ser melhor. Porque o grande barato da vida é você viver esses extremos e aprender com as suas dificuldades, né? Com as suas dificuldades, esse que passou por um momento de morte, eu tenho certeza que a vida para ele tem um outro significado, ressignificou tudo. O senhor já passou por situações difíceis, pastor? Eu sei, isso ressignificou a tua vida espiritual. E eu também já. Entendeu? Então você é forjado na sua necessidade, no furor da batalha. A pobreza nos ensina. A pobreza é pedagógica. As dificuldades que nós passamos é pedagógica. E somos o que somos hoje, né? Porque Deus nos deu esse maravilhoso bem que é a sabedoria e a riqueza de entender o princípio, meio e fim de todas as coisas. Não importa como as coisas começam, o importante é como elas vão acabar na nossa vida. E para acabar de uma forma positiva, nós temos que viver o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é eu tenho certeza que não é ter riquezas e muitas riquezas. É ser um homem próspero, de saúde, de felicidade, de família, né? E ter o suficiente
para você dormir no travesseiro e acordar e não ter problema de preocupação de estar pegado com ninguém, devendo ninguém ou ter roubado ninguém. Muito bem. Bom, e aí, pastor Barbosa, essa questão, porque assim, se o casamento ali tiver filhos, essa questão do tempo, de qualidade, pesa muito também, né? Aliás, é muito importante esse tempo, mas quando se tem filhos ainda a cobrança aumenta e, enfim. Se o cônjuge perceber que o outro está nessa ganância e está faltando ali com as suas obrigações de pai ou de mãe, e aí ele deve frear ou não? Olha, essa é uma questão do diálogo, e uma das causas mais difíceis em relacionamento é conversar. É conversar. É por isso que quando eu pastoreava, eu falava para os jovens: converse bastante, namore bastante. Namorar não é relacionamento íntimo. Converse bastante, procure entender todos os defeitos do parceiro, da parceira, sabendo que vai ter problema, mas já começa a trabalhar já no namoro a certas diferenças. Então a gente entende, quando o Valverde falou aqui o início, o fim e o meio, um saudoso bispo Nilson, que foi meu bispo na segunda região eclesiástica da nossa igreja, e eu estava muito feliz no meu momento lá em Itabuna, né? Prosperando em toda a área da igreja, e hoje, para a glória de Deus, a igreja que nós começamos lá com criança, lá em Itabuna, hoje deve estar entre as 3 maiores de Itabuna, somando as congregações e igrejas já estabelecidas. Ele disse: olha, Deus não está preocupado com o que você está fazendo hoje. Deus está preocupado como você vai chegar lá na frente. Aí o que adianta a pessoa também correr atrás de tudo, Eu entendi na minha vida que teve um momento que eu tinha que correr e não corri também. Não eu vou dar uma de bonzinho aqui, que eu fiz tudo certinho, tudo legalzinho. Teve vezes que eu tinha que acelerar em algumas áreas e não acelerei. E a conta veio depois. Né? Mas também eu não lamentei, porque eu acelerei muito uma área e esqueci a outra. Mas a área que eu mais acelerava era espiritual. E quando a gente está com aquela paixão espiritual, a gente até esquece do material. Embora em muitas ocasiões na minha vida, a provisão a gente entendia que era Deus mesmo. Mas eu tinha também que procurar outros requisitos para manter a minha família bem, né? Mas já teve um momento eu entrar pro meu quarto e chorar, porque a minha mulher falou assim: ó, tem um micri de qualquer coisa aqui, e quando acabar, acabou. Mas aquele que tem Jesus, ele sempre vai procurar melhorar. Mas uma melhora, a maior besteira que tem é achar que vida financeira que vai melhorar a vida de todo mundo. Não, é bom ter dinheiro. Não, você não comprou o Cerato? Ficou tristinho que não comprou o Cerato? Não. Depois vendi, como não quis nunca. Então, ainda coloca lá, tá, presente de Deus, depois você devolve o presente de Deus para outro. Tudo bem. Mas o que Deus dá para a gente, ele não toma, é claro. Mas a gente sabe como se negociar. Então, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua alma? O que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo todo e perder a sua família? Porque esses tipos de gananciosos, ele já esqueceu da família há muito tempo.
Quando ele tem dinheiro, ele tem tempo para jogar uma sinuca no barzinho, ele tem tempo para jogar o futebol, fazer até um campeonato de futebol, comprar troféus, bola e passar o dia todo ali naquele torneio de futebol e chega em casa cansado. Mas vamos no shopping, estou cansado. Estou cansado. Quando eu aceitei o seu Marco Coelho, é da minha igreja, e deu um estudo lá para casar, né? Aí eu gravei algumas coisas. Eu jogava bola todo sábado. Todo sábado a gente jogava bola lá e tal. Né? Aí quando eu chegava do baba, cansado, a minha mulher falou, não, saída eu não vou. Um dia ela falou comigo, pois é, você casou com uma pessoa, você não está sozinho não. Olha o que o pastor Silmar Coelho falou. Você nunca tem vontade de sair mais comigo porque está cansado? Você ficou o dia todo com seus colegas lá, brincou, vai lá, pega espetinho, toma Coca-Cola e vai jogar bola. É assim que eu vejo. Aí eu fiquei quieto, né? E fui pensar, aí eu comecei, um sábado eu ia, um sábado eu ia com ela. Equilibrou. Né? Porque esse querer tudo não é só, nós falamos muito no financeiro, ganância financeira, mas também os apetites da nossa carne, pessoais também, nos leva a querer só para nós. Né? Então, hoje eu até andar com a minha mulher sem dinheiro vendo loja, eu acho um absurdo isso, mas eu aprendi a andar e ir em loja sem dinheiro, rapaz. E a minha mulher olha tudo, e tal, e experimenta, e papapá. Pra que isso? Mas no dia que eu tiver, eu já sei onde comprar. Mas é um gosto que ela tem. Então, o equilíbrio não é ter tudo. Equilíbrio é saber gastar o que tem. Muito bem. E ser feliz. 11h59, 1 minuto para a gente fechar. Jorge, alguma consideração que você queria fazer? Eu quero deixar aqui Lucas 12:15, palavra de Jesus, que diz o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Meu Deus. Ótimo. Bateu na cabeça. Muito obrigado a todos, agradecendo ao nosso querido Jorge, também ao pastor Valverde, ao pastor José Barbosa pela colaboração aqui no nosso debate, e a você do outro lado pelo carinho da audiência Melodia. Nosso amigo Genildo Ribas chegando com Rádio Chofé, e o debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 23 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.